Cabo Frio, bom dia pessoal, tá tudo bem? Estamos juntos, obrigado por permitir que eu esteja aí na tua casa, que eu esteja aí no teu trabalho, no teu televisor, no teu celular, no teu computador, enfim, onde quer que você esteja, né? Nas multiplataformas, você assiste o nosso programa. Trabalha 24 horas por dia para levar o melhor de Cabo Frio para você. E agradeço de coração, né, pela tua audiência, pela tua sintonia, pela tua participação e pela repercussão que você dá ao nosso programa, com nossas entrevistas, com os nossos bate-papos, nossas conversas aqui, né, com as figuras que fazem o dia a dia de Cabo Frio, que fazem a história dessa cidade, fazem o futuro dessa cidade, e a gente tem a oportunidade de conversar, né? Eu faço aqui agora com a questão do futebol, às vezes eu tenho um programa gravado, mas em média faço 10, 12 entrevistas por semana, né? E a gente consegue traçar um painel daquilo que está acontecendo na cidade, um panorama daquilo que acontece aqui na nossa cidade. E sempre com um viés de despertar em você uma consciência participativa, né? Uma consciência efetiva na construção de dias melhores para a nossa cidade. Eu sempre digo aqui, independente de quem são os nomes que venham a nos governar, que venham a nos representar na Câmara, a sociedade precisa entender que a participação dela é fundamental, né? E que nós todos juntos é que vamos construir uma história bonita na nossa cidade, que é tão bela, tão maravilhosa, tão abençoada, mas tem passado, né, por tanta dificuldade, tem passado por tantos problemas nos últimos tempos, e isso pegou, né, o cabofriense, pegou aquele que vive aqui há muito tempo de surpresa, o que vive aqui há menos tempo, talvez tenha se assustado com tanta dificuldade. A gente hoje vai conversar um pouco sobre isso aqui no programa também, né? Está comigo já aqui no estúdio o ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Correia, né, meu convidado dessa manhã de terça-feira, um dos meus convidados, e a gente vai bater um papo sobre, né, política, sobre o futuro da política da cidade, a visão do Alair, que indiscutivelmente é alguém que conhece, né, a cidade de forma profunda, né? Quem foi prefeito dessa cidade por 4 vezes conhece, né, cada canto, conhece cada caminho dessa cidade, e a gente vai conversar sobre, né, história. O Alair prometeu falar muito do folclore da política de Cabo Frio, mas também vamos falar de futuro, de análises, né, desse cenário que você tem me acompanhado aqui nas últimas semanas. Eu recebi vários dos pré-candidatos a prefeito de Cabo Frio, e a gente tenta construir um cenário, mas é um cenário de construção difícil, né? Esse da eleição para prefeito em 2020, que em verdade já começou, já está aí, né? O bloco já está na rua, efetivamente, com os ajustes, com as conversas, com os caminhos tão necessários para a política do dia a dia. É assim que tem que ser, né? Acho que todo mundo tem que pensar junto na questão de ver a cidade avançar, mas as conversas políticas, elas vão se dando, né? Vão acontecendo, vão se costurando alianças, se costurando parcerias para que na eleição as coisas estejam estabelecidas. Além do Alair, recebo hoje o Carlos Cunha para falar da Escola de Hotelaria e Gastronomia, inclusive vai trazer aqui o responsável, né, por esses cursos que estão sendo oferecidos para o mercado de trabalho, para quem fora do mercado quer se aperfeiçoar, para quem já está no mercado e quer também melhorar. A Associação de Hotéis de Cabo Frio tem promovido esses encontros. Vou falar também com o pessoal do Clube Náutico. A gente teve um campeonato de pesca submarina aqui no fim de semana e um cabofriense voltou a conquistar uma posição importante no ranking, né, da pesca submarina brasileira. Estamos fortes, né? Temos história nisso. E também falo com o Ivan Rolas sobre geoprocessamento e sobre um aplicativo que ele criou mostrando exatamente essa característica do geoprocessamento da cidade. O Ivan é professor de geografia, é mestre em geografia e também trabalha aqui na Secretaria da Fazenda de Cabo Frio. São meus convidados aqui no estúdio e eu tenho muitas outras informações para você. Queria começar o dia com uma e dando parabéns ao deputado tenente Bernardo do PROS, que viu atendida pelo governador Wilson Witzel uma das reivindicações que ele apresentou lá no Palácio Guanabara, e aliás era uma das promessas de campanha do subtenente Bernardo. Terminar com as blitzes da polícia militar nas ruas para apreender veículos por questão de documento atrasado. Desde ontem, essa é uma medida oficial do governador do estado, Wilson Witzel, a polícia militar não pode mais fazer nas ruas a documentação e apreender veículos com documentos atrasados. Aí o contribuinte acha, puxa vida, agora liberou geral. Não é assim não. Essa não é mais uma função da Polícia Militar, mas a partir de semana que vem será uma função do Detran. Os agentes do Detran vão fazer blitz sem hora marcada, sem local determinado, aquelas blitz surpresa, primeiro para cumprir
aquela determinação de que a vistoria dos automóveis passa a ser feita nas ruas. E aí serão verificados o estado do pneu, lanternas, faróis, setas, conservação da lataria do carro de uma forma geral, entre outros itens, né? E aí sim, o veículo pode ser apreendido pelos agentes do Detran, que certamente terão o apoio lá dos policiais militares nessas operações. Mas aquelas operações que foram muito contestadas, né, pelo trabalhador de Cabo Frio, pelo trabalhador da região, aquelas operações não podem mais acontecer com o intuito de apreender automóveis. O próprio governador, e o Bernardo sempre defendeu isso, está numa batalha aí contra os depósitos que ele considera ilegais dos veículos que são apreendidos, né? Ele sempre disse, puxa vida, não é a função da Polícia Militar, né, ficar fazendo blitz e tendo que atingir meta. E a gente vê como é que é isso, encheu 2, 3 reboques, terminou a operação. Aí se passa ali um sujeito com carregamento de drogas, se passa com um carro roubado, ele passou numa boa. E essa vai ser a missão da Polícia Militar. O governador já disse, isso está inclusive no Globo de hoje, na página 11, dando crédito, né, ao projeto do subtenente Bernardo. Segundo a PM, a tropa que fazia a fiscalização de trânsito será realocada em funções de combate às manchas criminais. E aí sim as operações vão continuar acontecendo. Agora não é justo, né, você ver o trabalhador, não que ele não deva pagar o IPVA. Hoje até pode ter o verdinho sem IPVA, né, naquela lei do deputado Luiz Paulo, você tem esse direito, aparece lá que você não pagou o IPVA, mas é um direito seu ter o documento pagando a taxa de vistoria, pagando lá a taxa de licenciamento, que é 200 e poucos reais, e quitando multas. Multas é uma controvérsia, às vezes pode até fazer a documentação com a multa em aberto, né? Mas o IPVA pode ser pago depois, só que é uma dívida que o cidadão vai ter no CPF dele, que pode chegar, inclusive, à dívida ativa, que causa um monte de problemas. Agora, não era justo, né, ver gente do bem com medo de operações, né, com medo de perder a motinha, com medo de perder o automóvel, às vezes, que é suado, e a fonte de trabalho daquele cidadão precisa do trabalho para... Vai fazer o quê? Vai colocar o leite na mesa dos filhos, o alimento na mesa da família, ou vai pagar o IPVA? Né? O cidadão tem que fazer esse tipo de opção. E, em verdade, o automóvel é uma propriedade. E era uma agressão, né? Tomar do cidadão uma propriedade. Quantas histórias a gente já viu nesse sentido. Função da Polícia Militar, que tem valorosos homens e mulheres nessa corporação, é combater a criminalidade. Não é combater o trabalhador que, por uma razão ou por outra, está lá com um ano de IPVA atrasado, está sem o documento. Essa não é a função. E quantos, né, já perderam automóveis, quantos já fugiram de blitzes com medo, quantos já não saíram de casa com esse temor. E, a partir de agora, essa missão será do Detran. E penso eu, né, exemplo que ocorre nas blitzes da lei seca, não vai ter aquela situação de jeitinho que muitas vezes a gente sabe que havia, né? Porque toda blitz do Detran tem a filmagem da abordagem que é feita, ligada diretamente à corregedoria. O próprio agente que vai abordar, muitos deles têm uma colocada ali no peito, ou na testa, ou num chapéu, num boné, num cap que o valha, e ela transmite aquelas imagens ao vivo para uma central onde a corregedoria trabalha. E é bom que as pessoas regularizem sua situação. É bom que as pessoas caminhem nesse sentido. Mas tenho a convicção de que o projeto do subtenente Bernardo, o pedido dele ao governador é bem legal. Primeiro, porque cumpre um compromisso que ele assumiu com aqueles que o escolheram como deputado. E segundo, porque beneficia, né, grande parte da população que não vai ter mais medo. Né? Quem tem que ter medo da polícia é o criminoso. Quem tem que ter medo da polícia é o bandido, é quem está com carro roubado, é quem está com droga no carro. Esse tem que ter medo da polícia, né? E a polícia tem que agir nesse sentido. Não o trabalhador que está lá com um imposto de propriedade de veículos automotores atrasado por uma razão ou por outra. Esse precisa ter, sim, condições de pagar e precisa pagar o seu imposto. É uma dívida do cidadão com o Estado, né, em função do bem que ele tem, mas ele não pode ser submetido a, né, perder o seu veículo, que muitas vezes é meio de trabalho, em razão caso, né, por um motivo ou por outro. As blitzes vão continuar, né, teve gente comemorando, e acabou a blitz. Não, as blitzes continuam, com documento atrasado, vai continuar perdendo o automóvel. Só que agora elas serão feitas pelos agentes do... O governador já anunciou que acontecerá nas ruas do Rio a partir de semana que vem. Bernardo, parabéns. Vi ontem, encontrei o Bernardo ali em frente à igreja, estava animado, né, com a visita que os membros da CPI aqui da Câmara e lá da Alerj fizeram ao Hospital da Mulher, né, e é um tema que a gente vai abordar durante o programa também. Pela informação que eu recebi do próprio Bernardo, os diretores do Hospital da Mulher disseram que ali não tem problema nenhum, né, que está tudo às mil maravilhas. Será
que está tudo às mil maravilhas mesmo? Né? Será que está tudo bem estruturado? E aí o deputado Bernardo me dizia ontem, um pouco depois da hora do almoço, Sidney, tinha gente lá esperando atendimento desde 8 horas da manhã, eram mais de 9 grávidas esperando atendimento e tinha um médico, né, para atender. Então, não sei se as coisas estão certas, não. Acho que a gente precisa encontrar um caminho, né, para prestar um atendimento minimamente de qualidade à nossa população no que diz respeito à saúde, mas eu volto a esse tema aqui durante o programa, tá bom, pessoal? Bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência para quem está ao vivo e para você que está nas nossas reprises, está curtindo o nosso programa aqui nos arquivos do Facebook, do YouTube, em todas as plataformas a gente está junto. Vamos lá, sem mais delongas, quero cumprimentar meu primeiro convidado de hoje, o ex-prefeito de Cabo Frio por 4 vezes, Alair Correia, disse que está completando... São quantos anos, Alair? De mandato, 50 anos. 50 anos, né? 50 anos de vida pública. Tudo bem, Alair? Prazer te receber, seja bem-vindo, bom dia. Prazer, Sidney, bom dia, senhores telespectadores. Estamos aqui para poder não manter viva a minha história, mas para ir mostrando aos poucos, né, as pessoas que me seguem, as pessoas que me conhecem. Aliás, eu sou conhecido pela cidade inteira, né? Agrade ou não agrade, mas eu sou conhecido por quase todos. E eu quero sempre que for possível estar nos programas de televisão, de rádio, comentando sobre a minha cidade, comentando sobre a vida pública, minha vida pública, comentando sobre os políticos, enfim, de uma forma geral, eu quero sempre estar conversando. E o seu programa é muito interessante pela audiência que tem, pela facilidade que você tira lá de dentro do seu entrevistado. Isso acaba fortalecendo, dando valor à entrevista que a gente dá aqui nesse programa, no seu programa. Então, eu estou aqui com toda alegria. Obrigado. A alegria de te receber é nossa também. É a primeira vez que a gente conversa, né, depois da eleição de outubro. Eu te entrevistei no ano passado 2 ou 3 vezes, uma inclusive durante a campanha, e talvez tenha sido assim em termos de resultado eleitoral, né, a maior decepção da tua vida política. Você considera assim? Como é que você avalia aquele resultado? Não, foram vários fatores que levaram àquela situação, né? Primeiro, eu me inscrevi no PRP, e era uma propaganda num dia, 3 não. Quando eu estou pensando que eu vou ter essas veiculações da minha proposta, eu tive uma impugnação por conta de uma placa que foi colocada em Cabo Frio há 20 anos atrás, e ali, impugnado, eu não pude ir para a televisão. Quando eu consegui derrubar essa impugnação, já era sexta-feira, eu não consegui mais televisão. Então, ficou a ideia de que eu não era candidato, que eu estava impugnado. Aliando-se a isso, vinha também o fato do último governo não ter sido bom. Então, eu tive aquela votação que nem apareceu, a votação pífia, em função dessas situações, a falta de entrada na televisão, a forte divulgação que uma emissora de rádio em Cabo Frio fez o dia todo, não vote, que ela ainda é candidata, e pesou bastante. Mas nada que me afetasse assim, em termos de atividade política, não, é só aprendizado para mim. E aí, a partir desse resultado, que você mesmo considerou, né, como um resultado pífio, muito abaixo daquilo que a tua história diz, como é que fica o rumo? Na última eleição de deputado, eu tive 80 mil votos e 500. Quando você foi eleito em deputado, 2004, 2006. E na última eleição minha, eu tive 60 mil votos. Nessa liderou 2000 e poucos, né? Nessa 2000 e pouco, Então, na verdade, a partir daí, como é que eu não teve uma candidatura, né? Porque candidatura é aquela que você leva para a televisão, não está impugnado, aquele negócio todo, né? Então não foi um quadro real. Como é que é o rumo a partir daí, Alair? A partir desse momento, dessa campanha que não foi bem sucedida, como é que você direciona a tua vida pública, né, completando agora 50 anos de mandato? O que você espera daqui para frente? Você não precisa ser prefeito para ser um apaixonado pela terra. Não, claro que não. Não precisa ser deputado nem vereador. Claro que não. Você pode ser um apaixonado, você pode ser um defensor da sua cidade sem esses mandatos. Então, como eu não tenho mandato agora, eu me atenho apenas a ser um cabofrense apaixonado, que respeita a história da cidade
e que não se recolheu para a televisão e para os filmes, se mantém ativo na vida pública. Entendi. Mas a partir daí, quando você fala, todos nós somos, né, cidadãos que, né, ou tenhamos nascido aqui, como você nasceu, ou tenhamos vindo para cá, como eu vim, todos nós amamos essa terra, né, e você especialmente pela tua história política, eu sei do teu amor pela... É aquilo que eu falei, eu posso amar a minha terra sem ser prefeito, mas não posso desenvolver a minha ideologia sem estar ativo. Sem ocupar o espaço. Então, mas essa ocupação de espaço representa o quê? Uma disponibilidade do Alair Correia como pré-candidato, por exemplo, na eleição de prefeito? O que você pensa do Acho que não. Acho que não. Mas para o final do programa até voltaria a falar sobre esse negócio de candidatura. Mas eu entendo de que eu posso participar ativamente de um governo, não como secretário, não como prefeito, mas com as minhas ideias, mandando para um prefeito eleito aquilo que eu penso sobre aquele assunto. Com relação ao Adriano, não adiantou, mas o outro pode... Você tentou fazer isso? Tentei, mas não obtive sucesso. Chegou a enviar mensagens, cartas? Enviei a disposição de ajudar de longe, como eu fiz a campanha dele de longe. Mas ele não cumpriu comigo apenas um trato que ele tinha, e eu também deixei de lado para lá. Ele tinha apenas um combinado comigo, mais nada. Ele não tinha trato de me dar secretaria para ninguém. As pessoas que estão comigo, que estiveram com ele, eu achei que elas ganhariam posição em função do que elas representam. Mas não que houvesse, por parte dele, qualquer combinação no sentido de dar cargos para meu pessoal. Entendi. Nem para mim, nem para minha família. O que havia com ele é o seguinte: as minhas contas haviam sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E a vida pública mostra que sempre que as câmaras e assembleias derrubam normalmente, rejeitam os pareceres do Tribunal de Contas. Então eu falei com ele: eu preciso da sua ajuda para aprovar minhas contas, para rejeitar o parecer, para aprovar minhas contas. Eu tenho 6 ou 8 votos, mas precisa de 12, que é 2/3. Não tem problema, quero até ajudar na campanha, se na campanha não precisa, quero minhas contas. Entendi. E na semana da votação, eu mandei na quarta-feira por Carlos Ernesto uma carta para ele, lembrando a ele que a votação seria terça-feira. Ele não me respondeu. Na sexta-feira, enviei para o Carlos Ernesto uma segunda mensagem a ele, dizendo nessa mensagem: você viaja domingo, segundo eu soube, para a China, então você tem 2 dias para poder me ajudar. Ou então pedir ao presidente da Câmara que adie por uma semana a votação. Ele simplesmente não respondeu. Viajou para a China, lá para onde ele foi lá. Quando ele voltou numa entrevista na Rádio Litoral, e que foi questionado sobre a votação na Câmara, ele falou assim: votaram? Eu não sabia que ia essa votação, não. Ali, quando ele não me ajudou, me traiu, não correspondeu, foi ingrato, já me magoou. Mas quando ele teve a cachimônia de ir numa rádio dizer que não sabia da coisa, eu fui todo sabia que minhas contas iam ser votadas. Então não tinha assim que saber. Aí achei o fim da parte dele. Então, hoje nós estamos... nós nunca estivemos próximos, mas teve a minha votação, eu fiz um trabalho de sapa com o meu pessoal todo, e as reuniões dele, tem uma reunião no Progresso, por exemplo, que foi programada pelo Silas e o Vanderlei, lotou o Progresso. Quem entrava lá pensava que era reunião minha, que o meu povo todo estava lá. Mandei todo mundo lá. Então, vamos lá, nós temos que eleger Adriano. Então, parecia reuniões minhas, reuniões do meu grupo político. E ele ganhou por 1.000 e poucos votos. Então, eu acabei dando a eleição a ele, o meu grupo, e ao final eu tive o desprazer de... Você enxerga alguma razão para isso que você chamou agora de traição, desse fato dele não ter assumido contigo, honrado contigo o compromisso único que você está revelando aqui que ele teve contigo durante a campanha? Não sei se ele quis, dele, não sei se ele quis contribuir para um fim da minha vida pública, achando que eu não ia ser mais candidato a nada. Só que ele quebrou a cara porque o Congresso jogou por terra praticamente as decisões dos tribunais de contas por causa da crise econômica. Então, eu estaria garantido, eu posso ser candidato, garantido. Então, o negócio é o seguinte: ele não sabia disso, então ele se queimou comigo por bobagem. Que a votação que ele quis que eu perdesse por algum motivo, acabou não dando em nada. Quer dizer, então, esse caso foi, talvez, a maior decepção que tive na vida pública foi com o Adriano.
Eu nunca tive uma decepção. Já tive várias decepções. Já me decepcionei com o Marquinhos uma ocasião. Mas a de Adriano foi... Essa é superior às outras? Superior. É. Marquinhos foi busca por espaço, entendeu? Aquele negócio todo. Ele não, ele foi eliminando o espaço antes de qualquer coisa, não correspondendo com a palavra. Foi muito feio o que ele fez. Vocês tinham tido um embate, né? Quando você e Adriano tinham tido um embate quando você era prefeito. Né? E aquela história das 118 portarias surgiu. Vocês brigaram para valer ali, né? O que fica daquilo, aí, daquela rusga que vocês tiveram quando ele era vereador e você era prefeito? Coisas passadas, né? Já não voga mais. Eu tenho o Adriano como uma pessoa fraca nas decisões, ingrato nas posições, aí que o faz um pouco traidor. Tá. Adriano não foi só o meu filho político por um momento. Adriano foi um médico que eu ajudei a crescer profissionalmente. Vou explicar essa situação agora. A mãe dele, Marília, uma senhora distinta, ela é minha eleitora, era minha eleitora a vida toda, e ela estava revoltada com o Carlos Vitor e com o Marquinhos, porque o Adriano havia se formado em ortopedista, e havia aquela composição de Marquinhos, Carlos Vitor, Pilar, Agenor e mais uns 3, que formavam um grupo de ortopedistas e que tomavam conta da saúde em Cabo Frio. Ninguém operava um dedo, um joelho, um pé, se não fosse por esses 6 médicos, que eram da Casa São Marcos. E Adriano não conseguia entrar, ele estava impedido de entrar. Ele não conseguia vaga para trabalhar pela Unimed, ele não conseguia nada. E Marília, então, a mãe dele, me procurou e falou assim: Alaí, você está apoiando o Marquinhos e vai eleger Marquinhos, poxa, vê o que faz com o meu filho. Meu filho não pode clinicar, não pode trabalhar em Cabo Frio porque eles não deixam. Assim, mas o que você quer, Maria? Eu queria que ele fosse incluído no grupo dos 6, pô. Aí eu chamei Marquinhos e Carlos Vitor e falei assim: olha, eu preciso que vocês incluam o Adriano nesse time de vocês. Isso lá em 2004? Isso lá em 2004. E isso no time de vocês. Não sei o quê, não sei o que. Aí chegou um dia que a Marília chegou lá na prefeitura, muito revoltada, e eu falei assim: agora tem que ser o tudo ou nada. Chamei normalmente e falei assim: olha, ou vocês colocam o Adriano para poder clinicar, para poder atender a população junto com vocês, ou você não é mais meu candidato. Você escolhe. Isso há 4 meses da eleição, Ou você é meu candidato e Adriano é um ortopedista incluído no grupo de vocês, ou então ele continua fora e você não vai ser candidato. A partir dali, reuniu-se então os 6, porque se eu saísse da campanha ele não ganhava, eu estava na campanha de corpo e alma, e resolveram então incluir Adriano no grupo dos 6. Adriano então passou a ser um médico ortopedista do mesmo nível de Marquinhos, de Carlos Vitor, passou a ter todo mundo. Pô, isso aí, rapaz, são coisas que você não pode esquecer. Entendeu? Você não pode esquecer. Mas ele virou político nesse meio tempo, comigo. Depois eu quis a reeleição de Marcelo, ele ficou contra, todo mundo votou, ele ficou contra. Ainda não foi isso. Veio a eleição, todos, para mim, são ruins, o menos ruim é ele. A única chance que eu tenho de evitar que alguns sejam prefeito é investindo nele. E foi o que eu fiz, investir nele. Investi nele como médico, transformei ele num médico bom em Cabo Frio, atendendo a todo mundo, ganhando dinheiro, a pedido da mãe dele, Dona Marília, e o fiz prefeito de Cabo Frio. Foram 2 vitórias que ele teve com o meu apoio, com a minha ajuda. E não correspondeu. Aliás, Dona Marília Moreno é minha telespectadora de todo dia, né? Sempre que eu encontro, ela diz isso. Um beijo para a senhora, viu, Dona Marília? Fico até triste em abordar o assunto de Adriano, porque eu sei da mãe que ela é, o esforço que ela fez para poder formar esses filhos dela. Até quando vi agora as casas da Vila Nova sendo fechadas, eu lembrei, puxa vida, como é que a Adriana permite um negócio desse? Se a mãe dele o formou alugando o apartamento dos professoras, alugando a casa deles. Como é que ele permite um negócio desse? Ele foi formado dentro dessa logística de aluguéis de casa de veraneio. Mas, ao mesmo tempo, quando eu abordo o assunto sobre Adriano, eu lembro da Marília, que é uma pessoa muito boa, distinta, e me ajudou muito em várias eleições. Alair, eu tenho ouvido aqui, como te disse muita gente, né, e é quase voz unânime, dizer assim, mais ou menos o que você falou ainda há pouco. Falta ao prefeito, né, aquele pulso para
usar a caneta, ele é o prefeito. Eu outro dia no editorial, ou comentando com alguém, até falou, às vezes falta no Adriano uma pitadinha de Alair Correia, aquela coisa mais, né? Muita gente dizia até que você exagerava dessa coisa da energia mas do quando governo. você lida com uma população tão grande e uma cidade cheia de problemas, você não pode apenas ponderar, você tem que ir forte. Ué, ali na torre da rádio tinha 12 casas de desembargador, de delegado, de juiz, de vereador. Eu joguei tudo no chão. Ali perto da praia, né? Ali perto da praia. Lá na beira da praia, para fazer a Praia das Águas, também tinha. Joguei no chão. Aqui na beira aqui na Wilson Mendes tinha 130 casas. Eu comprei e joguei no chão. É preciso coragem para poder isso. Agora, realmente falta nele essa decisão. O homem da decisão. O prefeito tem que decidir. Eu sei que, como você fala, às vezes exagero, mas na maioria das vezes eu acertei ao exigir cumprimento da lei, da ordem, entendeu? Alguns opositores teus chegaram a te chamar de coronel. Você acha que isso era justo? Na tua história? Como é que você recebia isso? Quando chamavam lá de coronel? Existem dois tipos de coronel, entendeu? O coronel que faz os seus auxiliares, soldados, cumprir a lei, e o coronel que tomava conta dos bordéis. Não sendo daquele coronel, entendeu? Que via nos bordéis. Mas não te incomodava, não? Não me incomoda, não me incomoda, não. Eu acho que eu estava mais para um general do que para um coronel, entendeu? Porque eu estava realmente no comando de uma cidade que precisava de... Eu estava na hora da mudança. Calvin tinha que mudar. Muita coisa tinha que cair ao chão para poder mudar. Muita coisa teria que ser modificada. E só alguém ousado, apaixonado, decidido, poderia levar em frente essa história. Pô, então, aqui o Boulevard Canal, aqui atrás aqui do primeiro prédio ali, aquilo ali era uma lixeira, em pleno 1984. Aquela rua atrás onde é a Rádio Litoral, aquilo era rua de chão em 1984. Então, eu fiz o Boulevard Canal. Para fazer o Boulevard Canal, eu tive que jogar um posto de gasolina no chão. No final de semana, eu entrei com as máquinas e joguei o posto no chão. Agora, Adriano teria coragem de jogar uma bombinha no chão? Não teria coragem. Eu joguei um posto inteiro. Joguei um posto inteiro no chão para poder abrir o Boulevard Canal. Então, são atitudes que, se o prefeito não tiver essa decisão de fazer, não adianta. Quantas coisas eu passei na Vila Nova, onde tem a escola Arlete Rosa Castanho, e vi o povo na rua. O que está acontecendo? 2 caminhões e 5 casas naquele terreno, e as pessoas levando os móveis, garrafa para dentro de um caminhão. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Primeiro governo. Aí o pessoal, não, o senhor fulano de tal, estava na esquina, o homem lá, o empresário, ganhou aqui uma reintegração de posse, e nós estamos sendo despejados. Assim, para aí. Agora vocês vão contar tudo devagar, me dá tempo. Quanta garrafa, quanta panela, como dá tudo. E eu fui para a prefeitura e cheguei lá sem uma desapropriação, falei com o Leomil, que era o juiz, senhor, estou desapropriando. Ele disse, você pode fazer um depósito de 12 mil? Não, só fazer de 6. E fiz o depósito de 6 mil reais, juntei o DARME junto do processo, pedi a integração de posse, ele me deu, eu fui lá e voltei lá e falei assim, olha, vocês, os meninos, quanto é que vocês estão ganhando para poder jogar esse imóvel para pessoas dentro do caminhão? Ganhamos 20 cruzeiros. Vocês têm 30 para colocar tudo para dentro. Aí o que eu fiz? Eu fiz a escola Arlete Rosa Castanho para deficiente auditivo visual, a primeira do estado, do antigo estado do Rio de Janeiro, e fiz as 6 casas do lado, uma para cada família. Isso é decisão. Para, não coloca... Mas é que é maior do juiz. Mas para, eu vou ponderar com o juiz. Quer dizer, então são essas atitudes que elas podem ser de um coronel, como eles dizem, mas na verdade é de um homem que abomina a injustiça. Entendeu? Mas quantos não podem ter a sua casa e pagam aluguel sem poder, ou invadem um terreno que não era para invadir? A vida está tão difícil, meu Deus do céu. A vida está dificílima. Então, se o poder público não tiver um olhar carinhoso, caridoso, para as pessoas que integram essa sociedade, vai ser muito pior. Então, se é preciso sair desse olhar caridoso, olhar jeitoso, amável, para uma atitude mais brusca, tem que ser. Quando estavam roubando a areia das dunas, lá eu fui lá falar com o pessoal para poder não roubar a areia das dunas. Saía 30, 40 km por dia, da dama de branco. Aí eu encontrei um coronel da polícia que era o responsável pelo roubo da areia. Ele abriu a japona e foi me atender com um revólver exposto. E falou assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, olha, eu quero que você tire os seus caminhões, porque não pode mais roubar a areia das dunas de Cabo Frio. Nós não estamos roubando, nós temos autorização do Ministério de Minas e Energia, assim, mas para.
E não pararam. Eu comprei um revólver, o investidor deu um tiro na minha vida, vou contar essa história. Eu comprei um revólver, um Taurus 16, botei na cintura no dia seguinte. Voltou lá. E rodei lá. Aí tinha uma cancela, 3 paus, eu mandei tirar os paus, eu, Renato Viana e Pedrão. Entrei lá, mandei parar todos os caminhões, botei tudo para fora, e quando eu saí, que nós fechamos por causa de boi, aí mandei abrir. Nessa hora, eu fui tirar o pente da arma, que tinha 16 tiros. Quando eu tirei o pente da arma, eu não sabia que ficava uma bala na agulha. E eu detonei a bala no carro, o Renato disse, passou aqui a bala, passou, e a bala dentro do carro. Então eu consegui acabar com o roubo de areia das dunas com apenas um tiro. Dentro do carro. Dentro do carro. Quer dizer, então, aí, um outro iria lá, um outro compraria uma arma que não ia atirar nunca, que eu não sou de atirar, um outro iria enfrentar a polícia que roubava naquela ocasião. Não iria. Você acha que esse perfil do prefeito é o principal problema do governo dele? Ele precisa resolver isso para o governo, né, tomar um rumo diferente, na tua visão? Eu não vou ser injusto também com ele, nem serei com os futuros prefeitos por algum tempo. Por mais que ele queira, ele vai ter dificuldade. Eu falei lá atrás, Cabo Frio corre o risco de ser um cemitério de prefeitos. Eu já perguntei isso para várias pessoas, usando essa tua afirmação, já perguntei isso a Marquinhos, ao próprio Adriano, eu já falei isso, né? E cada um respondeu da sua forma. O cemitério de prefeitos em relação ao que eu fiz em Cabo Frio. Porque alguma coisa vai ser feita pelos outros, mas o que eu fiz em Cabo Frio, de acabar com todos os valões, construir todo em Cabo Frio, 80% das ruas de Cabo Frio foram pavimentadas por mim, isso aí acabou, esse cemitério de prefeitos. Você acha que esse tipo de intervenção não tem mais espaço? Não, escuta só. Então, ele vai arrecadar, ele está arrecadando mais do que eu. Por exemplo, petróleo comigo, no trimestre de 2016, foi 20 milhões. No dele foi 46 milhões. 46 milhões são 2 folhas de pagamento. Bom, então o negócio é o seguinte. Ele vai ter isso, mas isso ainda não é tudo para a cidade. A cidade... Ela encareceu pelos serviços que foram apresentados. Nós temos 90 escolas, nós temos 6 hospitais, nós temos uma limpeza pública que é cara, nós temos uma coleta que é cara, que não vamos ter mais uma limpeza pública, como foi comigo, de ser Cabo Frio, ser a cidade mais limpa do Brasil. Não, isso é coisa do passado, isso morreu, acabou. Então, é o negócio seguinte, aí veio uma folha de pagamento astronômica, então, os recursos ficaram aquém da nossa despesa. E Adriano tem hoje muito mais do que eu tive. O que ele vai conseguir fazer? Ele vai pagar a folha de pessoal. Quem me levou a essa situação de impopularidade foi não ter pago a folha de pessoal. Mas eu não tive nem como tirar tudo e pagar pessoal. Porque tudo que entrou eu paguei pessoal. Até com o dinheiro da educação eu paguei pessoal. Eu fiz tudo para poder pagar pessoal. Mas foi insuficiente. Então ele vai ter essa dificuldade. Então não vou ser injusto. Ele vai ter dificuldades em coisa. Agora, aliado a isso, falta também tesão para ocupar esse cargo. Essa cidade tem 230 mil habitantes. Vamos esquecer do eleitorado que é 150 mil. Dentro de 230 mil habitantes, quando eu fui prefeito a primeira vez, eu tive 5 mil votos. Para ser prefeito de Cabo Frio, Búzios e Raul do Cabo. Você vê a diferença que é. Isso cresceu muito. Então, o negócio é o seguinte, veio muita gente que presta e muita gente que não presta. Nasceu muita gente que presta e muita gente que não presta. Então, se você não tiver força para poder administrar, você vai dar com os burros na água. Esse fato de faltar, Adriano, essa coragem, isso é muito importante e muito difícil se levar à frente uma administração sem pulso. Não adianta, entendeu? Nós estamos vendo agora o grupo Marinho, Roberto Marinho, quase que dissolvendo, vendendo tudo. Por quê? Enquanto teve o Roberto Marinho, que fundou a Grupo com 69 anos, já numa idade avançada, ele tinha pulso. Tudo bem, se ligou aos militares em 64, pintou o caneco. Foi um conservador, mas ele tinha pulso para tomar conta da coisa. Quando ele morreu, os netos já não têm a mesma vontade política que ele tem. E agora está sendo vendido para o Slim, aquele mexicano, a Rede Globo e televisão. Então, esse negócio de pulso, vontade de governar, é uma coisa que nasce com a pessoa e ela não adquire assim de repente. Adquire ao longo dos anos, se der interesse em adquirir. E não dá tempo mais para Adriano
adquirir essa vontade de resolver os casos. Tem que gostar de ser prefeito? Tem que acordar todo dia feliz? Eu sou prefeito da cidade, estou feliz com isso, por mais que seja dificuldade? Não, eu quero ser prefeito porque eu amo essa terra, isso é chute. Você quer ser o cidadão que ama essa terra. Eu quero ser o cidadão que ama a minha terra. Eu quero ser um político com a ideologia que o faça acima da ideologia política partidária e se transforme isso numa defesa da cidade. Tá entendendo? Então, o negócio é o seguinte, essa situação eu vejo dessa maneira. Não basta amar a cidade. Todos nós amamos a cidade. Isso é bobagem. Eu amo a cidade, todos nós amamos a cidade. Agora, coragem para enfrentar os problemas dessa cidade não é para qualquer um. Ser prefeito é uma honra. Eu fui prefeito 4 anos, 4 vezes, 18 anos. Tive 16 maravilhosos e 2 foi um desastre. Então, 16 maravilhosos me levou a uma popularidade altíssima. Onde eu passava, onde eu soubesse, aquele ali é Alair, o prefeito que mudou Cabo Frio. Os últimos 2 anos virou tudo ao contrário. 16 foram maravilhosos e 2 foram ruins, e aí a minha popularidade foi lá embaixo. Eu te entrevistei durante a campanha e você disse isso muito claramente, né? Falou, eu espero que a população reconheça os meus bons momentos e relegue essa dificuldade que eu tive. Você acha que foi injustiçado? Como é que você avalia essa visão que as pessoas hoje têm em razão desses teus 2 últimos anos, que né, a gente tem que convir, não foram anos bons, muito pelo contrário. Você acha que te olhar por esses 2 anos é uma injustiça? É uma injustiça tremenda. Poxa vida, a história que eu construí de trabalho, você vê um exemplo muito grande, né? Você passa no Braga, você vê as ruas de 1,3 km e várias de 600 metros, todas manilhadas, asfaltadas, calçadas, iluminada, o Hospital da Mulher, o Fórum Novo, tudo ali. Então, assim, a Alair fez esse negócio todo. Então, esse fato de ter faltado dinheiro naquela hora da crise não pode, a mim, morador, fazer esquecer o que ele fez. Mas se você fizer uma pesquisa, eu não fiz, uma pesquisa no Braga, as pessoas vão votar de acordo com o que aconteceu nos últimos 2 anos, não pelo que eu fiz lá. Então, por isso eu acho que é injustiça. Entendi. O cara, hoje você leva, no verão, 3 horas, 2 horas, para sair, não, 1 hora, para sair do centro e chegar lá na Wilson Mendes. Leva 1 hora, porque eu construí a ponte. Senão levaria 8 horas para chegar lá. Então, o negócio é o seguinte, então o cara passa na ponte, chega mais rápido em Cabo Frio, mas na hora que ele se perguntar, você vota em Alair? Ele vai dizer, não, Alair, no último ano, não pagou desempregado. Não, a imagem final que fica, né? Olha, o povo de Cabo Frio sabe hoje todo que o único prefeito, o único político prefeito que pode resolver o problema do centro de Cabo Frio, de congestionamento, que hoje a congestiona, as 2 pontes, é Alair Corrêa. Só eu, pela minha coragem, pela minha ousadia, entendeu? Pela minha vontade de resolver os problemas, poderia solucionar esse caso. Agora, o povo vai querer testar para ver? Não, vamos botar lá aí para ver se ela resolve? Não vai, porque vamos pensar nos 2 anos que eu não pude resolver o problema do salário do pessoal. Estou conversando aqui com o ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, meu entrevistado nessa manhã de terça-feira. Você pode deixar suas mensagens. Aliás, tem aqui uma mensagem que a Luciana Rugani me mandou ontem. Ela falou assim, eu sei que é corrido, às vezes não dá tempo de registrar, mas ela te dá uma mensagem aqui de sempre otimismo, dizendo que a tua história representa um caminho importante aí para a cidade de Cabo Frio. Está te abraçando obrigado, aqui. Luciana. Disse ela que faria esse registro. Essa é a Cabo Friense mais mineira das Cabo Friense. A mineira mais Cabo Friense. Friense. Luciana me assiste praticamente todo dia lá em Belo Horizonte, né? Um beijo para ela. Ela vive Cabo Frio. Respira Cabo Frio. Ela sabe mais de Cabo Frio do que todos nós juntos. Eu tenho outro telespectador lá em Belo Horizonte, que é o Fabiano Eustáquio, né? O Fabiano também me assiste praticamente todo dia. E tem muita gente de São Paulo, eu tenho telespectadores que sonham em morar em Cabo Frio, que vêm a gente para conhecer um pouco a cidade. Nós temos as pessoas queridas da gente, hoje, por exemplo, representando todo esse pessoal de Cabo Frio e a Luciana, que está ausente pela distância, mas presente. Nós temos aqui a minha secretária, Tina, que está ali,
teve um problema recentemente, mas está aí firme. Então, são pessoas que você não pode esquecer. Luciana, Tina e outras pessoas queridas, né? Eu vou falar sobre essas pessoas que te acompanham já já, porque preciso dar o recado agora do meu amigo Farreco Agualusa, dos Maquinários e Andames Cabo Frio, que é a maior empresa de aluguel de equipamentos para obras aqui da região. Você que está construindo ou está reformando, sabe que alugar máquinas, ferramentas, caçambas, andames, escoras é sempre o melhor negócio, né? Vale muito a pena alugar. E quando a gente fala dos Maquinários e Andames Cabo Frio, é melhor ainda. Então, se você está construindo, está reformando, tua obra de pequeno, médio ou grande porte, venha para cá, venha para os Maquinários e Andames Cabo Frio, nós temos a solução para você. Está procurando caçambas? Né? O endereço certo são os Maquinários e Andames Cabo Frio, aqui na José Paz de Abreu, 1390, no bairro São Francisco, telefone 2644-6222, Maquinários e Andames Cabo Frio, ajudando a construir sonhos. Você falou ainda há pouco da injustiça que você considera te avaliar pelos 2 últimos anos. Mas aí vamos olhar um pouquinho o outro lado da moeda, né? As pessoas que ficaram sem o salário, até amigos seus que não tiveram... Amigos, mas muita gente tinha compromissos que são normais no meio da política, que não foram cumpridos. Eu recebi um monte de testemunhos nesse sentido. Puxa, lá aí, não cumpriu isso ou aquilo que tinha sido ajustado ali ou aqui. Como é que você enxerga o posicionamento dessas pessoas, quando você falou agora, amigos entre aspas, porque muitos se afastaram de você em função de não terem tido, aqui, talvez, um interesse pessoal atendido. Tem um exemplo ali. A Tina da mesma forma, contigo, não, da mesma forma que eles levaram 3, 4 meses sem receber, ela era do gabinete, efetiva, porteiro do gabinete, e levou 5 meses sem receber e está aí comigo. Então, essa é a amiga. Você acha que quem se voltou contra você em função dessas coisas está errado? Claro, está muito errado. Tudo bem, é difícil o cara sobreviver sem um pagamento. Eu entendo isso. Eu entendo que as pessoas ficaram negadas. Mas as pessoas tinham que ver que tinha uma crise nacional, que o dinheiro não entrava. Você acha que eu ia pegar dinheiro da educação, botar na folha? Isso sem necessidade, eu não precisaria de uma loucura dessa. Eu peguei recursos de outras áreas e botei para a folha. Para quê? Para não ter mais um mês atrasado. Quer dizer, então, quando as pessoas ficaram aborrecidas porque eu não recebi aborrecido comigo, deveriam ficar com os que roubaram a Petrobras. Deveriam ficar com o Sérgio Cabral, com o Paulo Melo, devia ficar revoltado com o Gediel, com o Temer, com esse pessoal todo. Não comigo, porque eu fui uma pessoa que sofreu as consequências do roubo da Petrobras, que gerou a crise nacional, que vai demorar 10 anos para poder nós sairmos dela. Nós vamos levar 10, era 15 anos, já precisamos de 5. Vamos levar mais 10 anos para poder romper essa crise que acabou com o meu governo. Então, as pessoas sofreram, eu sei que ficar sem pagamento é difícil, mas não tinha como pagar. Você acha que eu ia ficar devendo 36 milhões de reais de coleta de lixo? Amigos meus que eram da empresa, por que não pagaram os meus amigos da empresa? Por que não paguei? Não podia pagar. Se eu pagasse, atrasava mais uma folha de pagamento. Então, incompreensão. Tudo bem. Para os funcionários efetivos, ficaram zagados comigo, eu espero que um dia eles entendam que o que eu enfrentei, qualquer um passaria. Daí eu falei a você antes do programa que eu estava em Brasília brigando para poder ser o prefeito porque eu estava impugnado. E ganhei nas últimas horas lá em Brasília. 2012, né? Assim, por que eu ganhei? Por que eu não perdi ali? Eu não teria passado por isso. Eu continuei sendo ainda a expectativa de grande governo, que assim o povo me elegeu com 60 mil votos. Mas os céus quis que eu fosse o prefeito naquele momento, que eu passasse por isso tudo. Até para as pessoas entenderem, né? Você ganhou a eleição em 2012, foi discutir a questão lá no TSE, teve a candidatura confirmada e assumiu em 2013. Quando você assumiu, você fez, por exemplo, 10 dias de show trazendo os maiores nomes da música para cá, né? Fez algumas intervenções na cidade, né? Fez Praça das Águas, quiosque, depois entrou em São Cristóvão, entrou no Guarani, obras que você não conseguiu completar. Os primeiros 2 anos. E aí, quando você avalia isso, eu já te fiz essa pergunta, mas quero insistir nisso, porque tem gente chegando. Não dava para prever? Você se arrepende, por exemplo, de ter gasto dinheiro nos shows, ter gasto dinheiro no carnaval, ter gasto dinheiro fazendo essas intervenções e depois ter passado tantas dificuldades nos dois últimos anos? Nada disso resolveria o problema. Não. Se eu pego todo o dinheiro de show e guardasse, não pagava uma folha, eu estava devendo 4, 5 folhas. Entendi. Mas não é isso, não. Esses 2 anos, 13 e 14, eu recebia
os 38 milhões por trimestre e 17 por mês. Então, eu tinha como fazer. Esse é o número que permite investimento? Esse é o número que permite sem investimento? Sem esse dinheiro, não tem investimento. Quanto tempo a gente leva para retomar isso? 10 anos. 10 anos? Não, depende do petróleo. Depende do campo de Libra. Uhum. Campo de Libra, Cabo Frio tem 1/3. Cabo Frio tem esse poço que representa 1/3 da produção nacional. Esse está sendo requalificado, né? Estão tentando requalificar para aumentar a produção. Esse campo, ele produzirá 1/3 que tem hoje nas profundezas, ele tem 1/3 da produção nacional. Olha o que é isso, é muito grande. Quando começar essa produção, Cabo Frio vai bater como bate Maricá, 150, 250 milhões por trimestre. Aí vai poder fazer um fundo, que agora está sendo feito em Niterói e Maricá, Maricá deu 250 milhões. Pegar 100 milhões e botar para um fundo de proteção futura, isso é fácil. Você acha? Eu perguntei isso a Marquinho Mendes ontem, né? Estou te perguntando isso agora. Você acha que faltou isso na sua gestão e na gestão dele? Não tinha condição de fazer um fundo naquele tempo? Esse dinheiro que nós arrecadamos, que eu arrecadei, eu investi nas coisas certas. Eu investi no final dos valões abertos que enfiava a cidade e que não trazia turista. Valões que foram feitos galerias. Eu investi em ponte. Eu investi em compra de 130 casas. Eu investi em pavimentação de 800 anos de Cabo Frio. Eu investi na urbanização das praias todas. Eu investi no Hospital da Mulher, investi em obras. Mas não dava para tirar nada disso para fazer um fundo? Se você tirasse, não fazia. Não fazia? Não fazia. Todo mundo sempre dizia isso. Eu estou em Cabo Frio há 25, 26 anos, né? Eu cheguei no final do governo do Zezinho. Olha, sabe o quê? Olha, todo mundo dizia, o ROI vai acabar um dia, a gente não está se preparando para isso. Não, acaba um poço. Um poço é finito, 25 anos, mas vai abrindo outros ao redor em outros lugares. Mas um fundo que você a anchova, o poço de anchova, quando fui para Brasília em 84 para brigar pelos ROIs, ele era a maior produção do estado do Rio de Janeiro. Hoje ele produz 27 mil reais por mês por Cabo Frio. Acabou, né? Acabou. Mas você acha que se tivesse sido pensado isso lá atrás, no teu governo de 97, no Marquinho, um fundo não amenizaria essa crise? Só consegue fazer um fundo de proteção futura com uma arrecadação que represente a manutenção da cidade, alguns investimentos. Enquanto você não tiver uma arrecadação... Porque o negócio é assim, em 84, em 86, eu inaugurei a escola Arlete Rosa Castanho para deficiente auditivo e visual. A primeira do estado do Rio de Janeiro antigo. Onde é que fica aquela escola? Ali tem ensino médio para surdos e cegos. É uma escola cara. Você abre um hospital da mulher, para atender só a mulher. Quanto é que fica aquele investimento mesmo? Aí você vai, por que você não guardou fazer um fundo? Aí não teria o hospital da mulher. Aí não teria escola para o deficiente auditivo. Aí não teria o fim do valão, andar para animais mortos. Então, isso tudo, Sidney, o que nós arrecadamos, isso é coisa de shows. Isso não é nada em relação ao que foi feito em Cabo Frio. Sabe quanto é que custa uma ponte dessa e 130 casas? Fica em 200 milhões, pô. 200 milhões de reais. Aí como é que você ia fazer? O que representa o show? Roberto Carlos, por exemplo, nós pagamos 1,5 milhão para Roberto Carlos, e trouxemos uma vez. E o que nós trouxemos em Cabo Frio com aqueles shows? Com aqueles shows de as festas permanentes, os trios elétricos, a barca elétrica, o tatu elétrico. O que nós trouxemos para Cabo Frio? Os fogos, que era o segundo estado do Rio de Janeiro. Olha, Copacabana, Cid, você tem uma ideia? Você lembra daquele acidente que queimou todo mundo na areia? Lembro. Sabe por quê? Porque eles não tinham ainda o conhecimento que nós já tínhamos das barcaças em alto mar. Vieram a Cabo Frio no ano seguinte para poder conhecer o nosso projeto de fogos em alto mar. Aí implementaram lá. Isso é barato. Cada barcaça daquela aluguel é 200 mil reais para alugar uma barcaça daquela. Os fogos ficam em milhões de reais. Assim, então não faz os fogos. Aí o Adriano agora não fez fogo, botou lá teco-teco, lá teleco-teco, lá bombinha. O que aconteceu? Vimos aí o estado do Rio todo, o Brasil inteiro, esculhambando o Cabo Frio. Então você tinha os trios elétricos, nas festas, tinha tudo. Aí o que acontecia? Você fazia, rodada na praia, você via como é que era alegria permanente. Aí você tinha milhares de pessoas em Cabo Frio. O que aconteceu agora no Carnaval de Cabo Frio? Falado no Brasil inteiro que foi uma porcaria.
É isso. Então, quando você faz a festa, eu investi na festa da Assunção, investi na festa do Espírito Santo, investi em todas as festas, porque na festa do teatro, em todas as festas, porque elas trazem dividendos turísticos para a cidade. Nós somos a turística. Nós não estamos vivendo só do turismo, porque nós temos o petróleo. Se nós não tivéssemos petróleo, nós estamos ali, tipo São Pedro Odeia, vai devagarzinho, vai lá, não faz nada, não abre nada, espera o governo do estado abrir uma escola. Essa é a posição de quem não tem recurso. Quem não tem recurso e não tem cidade pronta, quando entra os recursos, faz a cidade. Quem tem a cidade pronta e entra os recursos, faz um fundo. Entendi. Entendeu? Então, Maricá passou a 250 milhões por trimestre. Uhum. Então, mas o que ele está fazendo lá? Ele vai fazer um fundo, porque ele já tem a cidade pronta. Cabo Frio não tinha nada quando eu peguei Cabo Frio. Nós fizemos uma transformação de Cabo Frio. Se eu pego aqueles recursos e vou guardar, a cidade continuaria aquela aldeia de pescadores. Como eu fiz esse recurso, botei esse recurso e investi, eu criei serviço, é mais despesa, não tem jeito. Você tem 90 escolas, são mais de 90 escolas com professores, eu gosto assim, e assim por diante. Então, é o seguinte, você tem uma cidade pronta, recebe um excesso de dinheiro, uma arrecadação alta, você faz um fundo. Você não tem cidade pronta, recebe muito dinheiro, você aplica na cidade, acaba com o balão, faz hospital, asfalta as ruas, e assim que eu fiz. Nós estou conversando com a Alain Correia, a gente vai fazer um intervalo rápido e eu volto na sequência, né? Hoje ainda recebo aqui o Carlos Cunha, os responsáveis pela Escola de Gastronomia e Hotelaria, que está chegando aí a Cabo Frio para qualificar a nossa mão de obra do setor hoteleiro, do setor gastronômico, né? E tem outras atrações também aqui no programa de hoje. Ainda dos fogos, lembrei agora aqui. Eram chatas, barcaças em alto mar, ali no oceano, eram barcaças no Peró, eram barcaças em Tamoio. Aonde estivesse um visitante, ele ia ver que Cabo Frio era diferente. Era árvore de Natal, aqui, no Peró, em Tamoio, em todos os lugares. Eu fui combatido por algumas pessoas, mas as pessoas esquecem disso. Agora, eu tenho certeza absoluta que quem vive do turismo não aceitou o tipo de fogos que tinham na Praia do Forte. Essa é a diferença. Porque quando nós fizemos, eu já não tinha mais recursos no final do meu governo. O que eu fui fazer? Os fogos têm que acontecer. Tem que acontecer. Eu fui, então, atrás de empresário. Foi o Açaí que bancou os fogos, todo bancou a casa, bancou tudo. Então, faltou o prefeito e falta quem fica lá. É coragem, é vontade de resolver o problema. O Açaí queria entrar em Cabo Frio. Eu achei excelente. Então, quer entrar, quer bancar os fogos, quer fazer isso, faz os fogos. Então, bancou os fogos lá, 2 milhões de fogos, barcaça, bancou tudo. Então, quer dizer, quando você não tem o dinheiro, não quer dizer que você não vai fazer a festa, não vai fazer a obra. Quantas obras eu fiz trocando posto de gasolina? Aquela escola, João Bessa ali eu autorizei um posto de gasolina, uma antena de telefone celular, e me troca de uma escola. Então, eu tenho ruas calçadas que foram trocadas por posto de gasolina. Então, a cada antena que botava na cidade, aquilo na ligação comigo tinha que pagar. Pagar o quê? Fazer uma obra. Então, os recursos estão na capacidade de diálogo do prefeito com o empresário. A gente vai falar de política daqui a pouco na volta do intervalo, né? Vamos voltar em instantes com você, sempre aqui com o Tem Frutas Supermercado, que está bombando, viu? Tem oferta todo dia no Tem Frutas, para você poder aproveitar. O Tem Frutas está 24 horas com você e aqui você paga um pouquinho e leva um montão. Tem Frutas Supermercado 24 horas ao teu lado, ali no Jardim Flamboyant, também no centro da cidade, no Jacareí e em Rio Bonito. Supermercado Tem Frutas, aqui você compra e ainda sobra dinheiro para fazer mais compras. Voltamos em instantes aqui na TV Litoral News. Até já. Pelas estradas do Rio de Janeiro, a LM Distribuidor leva até você as marcas mais consagradas do Brasil e do mundo. Com uma avançada estrutura logística de distribuição, a LM atua com agilidade e entregas rápidas em todas as regiões do estado. Nossa equipe de vendas está pronta para atender a comércios e eventos de todos os portes, sempre com as melhores condições.
Gerando mais de 100 empregos diretos, a LM Distribuidor contribui para o crescimento econômico da região. A LM distribui com exclusividade para a região dos Lagos várias marcas importantes de bebidas e alimentos. Consulte a nossa equipe. De sua sede na região dos Lagos para todo o estado do Rio, a LM Distribuidor leva as melhores marcas até você. Chegou a hora de dar aquele gás na sua obra no Festival da Construção da Engeluz Home Center. Produtos com até 20% de desconto à vista. Bacia com caixa acoplada do Huawei Lorenzetti, R$ 224,90. Tubo de esgoto 100mm Tigre, R$ 64,90. Bomba periféricas por R$ 112,90. Ducha Top Jet Lorenzetti por R$ 78,90. Festival da Construção Engeluz Home Center. Aqui o preço é baixo e a entrega é grátis. Dui Cozinha Japonesa. Em um ambiente moderno e aconchegante, você vai desfrutar do que há de melhor na culinária japonesa em Cabo Frio. Conforto, qualidade, atendimento diferenciado e um leve toque de sofisticação para deixar sua família e seus amigos felizes assim. Venha para o novo Dui, Praça da Bandeira, na Passagem, em Cabo Frio. Pioneira em radiologia odontológica em nossa região, a SK oferece qualidade e credibilidade há mais de 15 anos. Consulte seu dentista. SK Imagens Odontológicas. Domingo é dia de oferta bombástica no Tem Frutas. Aqui no Tem Frutas é assim, você paga um pouquinho e leva um montão. Santa Missa ao vivo na TV Litoral News. Todo domingo a partir das 8 da noite. Direto da paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Oferecimento Oncosol, Centro de Radioterapia e Quimioterapia. Mais humanizado e de excelência. A Oncosol se consolida como referência no tratamento do câncer na região dos Lagos, atendendo aos principais convênios. Em seu novo centro de quimioterapia, o paciente tem muito mais conforto e privacidade, podendo ainda estar acompanhado, tornando o tratamento cada vez mais humanizado. Oncosol, compromisso em oferecer o melhor. Oncosol, Centro de Tratamento do Câncer. Prorrogada mega promoção na Casa do Pedreiro. Não é fake news. Piso Unique Plus, R$19,55. Bacia com caixa acoplada em cepa, R$214,90. Toda linha Tigre com 20% de desconto. Faça da Casa do Pedreiro a sua casa. Nós já estamos de volta com você aqui na TV Litoral News, a imagem da nossa cidade com a edição de hoje do programa Sidney Marinho. Daqui a pouco recebo aqui o pessoal do Clube Náutico também, né? E vou receber o campeão brasileiro de pesca submarina com vaga assegurada para os campeonatos internacionais. Cabo Frio retomando um protagonismo nessa questão da pesca submarina, isso é muito legal. Né? Carlos Cunha daqui a pouco vai estar comigo aqui também, recebo o Ivan Rolas falando de geoprocessamento, ele é especialista no assunto, são alguns dos temas para o programa de hoje. Vou para o segundo bloco da minha entrevista com o ex-prefeito Alair Correia, né? Já conversamos aqui durante a primeira parte do programa, agora vamos falar um pouco mais de política e um pouco dessa história da política de Cabo Frio. Alair, como é que você viu o ressurgimento do Zezinho? Outro dia o Zezinho me deu uma entrevista aqui, né, e eu perguntei a ele sobre isso, ele até disse, não, Alair me ligou na eleição para o Senado, disse que, né, estaria comigo na eleição para o Senado. Eu até me surpreendi com essa resposta do Zé, porque vocês travaram embates homéricos, né? Como é que você vê esse ressurgimento dele, Alair? Você um dia disse que ele estava morto politicamente, lembra disso, né? Eu vejo com alegria, Eu, na eleição, com esse leque de opções, né? Muitos candidatos, alguns mais ou menos, alguns horrorosos, dentre eles, tem Zé Bonifácio, um cabofriense, um homem de bem. Eu falei assim, poxa, eu sou adversário dele, mas não sou da cidade. Então, se tem um cabofriense candidato,
não é justificável eu ficar contra ele porque fui adversário dele. E aí, então, conclamei lá a família para todos votarem com ele. Então, nós votamos com ele, não me arrependo. Essa colocação de que Zé Bonifácio Sabor, isso aí o responsável foi Tatônio, Gustavo Beranger. Porque quando eu construí a prefeitura, que fui inaugurar, eu fiz o salão ali, que Carlos Gil depois partiu ao meio, né? Cortou ao meio. Era um salão com 150 lugares. E eu falei com o Gustavo, eu quero fazer uma homenagem a Zé Bonifácio. É meu aniversário, não falo com ele, mas eu queria botar o nome dele, Plenário José Bonifácio. Fala com ele para mim. Aí, o Gustavo falar com ele, 2 dias depois me procurou. Aí, Zé Bonifácio falou, para poder você escolher alguém que já morreu. E para ser Gustavo, por isso que eu escolhi ele, Zé Bonifácio. Porque ele já morreu. Gustavo, por isso que eu escolhi Zé Bonifácio, porque ele já morreu. É o Oliveira Esportiva, né? Já morreu politicamente, então é mais politicamente. Mas nada, nós nos enfrentamos durante décadas, mas de uma forma respeitosa, entendeu? Nós nunca partimos para as desavenças pessoais, familiares, nada, nós sempre nos respeitamos. Então foi uma briga titânica, até que teve a última eleição, em 2000, que eu coloquei 40 mil votos contra 20 mil votos dele, e ali ele sumiu politicamente, foi para Rol do Cabo, aí quando assim morreu politicamente. Mas não, as pessoas só morrem quando param de bater o coração. E Zé está com o coração bom ainda, Zé que está doente, está da minha camada, e foi um prefeito em 2 mandatos, um mandato maravilhoso e um mandato muito ruim, ele pode repetir um terceiro mandato e sendo bom. Então, eu acho que Zé Bonifácio, agora voltando atrás, ele não morreu. Ele descansou por um período e está voltando agora. Você acha que Zé pode ser o próximo prefeito de Cabo Frio? E aí emendo essa pergunta com um pedido que você faça uma análise do quadro que a gente vive hoje, né? Eu tenho entrevistado, como te falei, muita gente aqui, inclusive alguns pré-candidatos, e tenho perguntado a todo mundo. Quem é hoje a grande liderança política de Cabo Frio? Cabo Frio tem um apuro de 10 aí para você dizer, não, esse é o prefeito em 2020. Como é que você avalia esse quadro, Alair? Há 2 anos de uma eleição, 1 ano e meio, quando você fazia uma pesquisa, você já tinha um candidato que estava ali nos 50%, o outro no 15%, 12%. Hoje você não tem mais isso, né? É exatamente a ausência de lideranças para representar a sociedade. O Zé Bonifácio, eu não acredito numa eleição de Zé Bonifácio, eu acho complicado. Eu, por exemplo, se não for candidato, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar se sou ou não sou, se eu não for candidato, se eu não tiver um candidato que obrigue, eu voto Zé Bonifácio. Eu já conheço Zé Bonifácio, é meu adversário político, mas é um homem de bem, tem uma visão muito boa da cidade, nasceu aqui também, conhece Cabo Frio, eu não teria dificuldade de votar com ele. Vai ser difícil porque eu vou ter um candidato, naturalmente, no último caso, tem um candidato. Então, não vai ser possível votar com ele. Até porque, nesse momento agora, para ser meu candidato a prefeito, eu não disputando, ele tem que ter, a primeira coisa, ele foi maltratado, ele foi traído por Adriano, aí ele começa a ter chance. Isso é pré-requisito? Pré-requisito. Ele começa a ter chance. Ele faz média com Adriano, não tem jeito. É o caso de Rafael Peçanha, que faz uma média com Adriano e finge que é oposição. O caso de Marquinhos Mendes, que tem negócios na área médica com Adriano, aí finge que é oposição a Adriano. Então, isso tudo... Não, Zé Bonifácio tentando agora não entra nessa briga. Estou falando daqueles que estão aí. Então, é um negócio assim. Aí você tem que ver quem é, então, que foi traído por Adriano. Esse começa a ter... Não estou dizendo que vai ser o meu candidato, aquele que foi traído, aquele que foi perseguido, aquele que Adriano foi ingrato. Mas a pessoa começa a ter chance. Porque eu não estou querendo apoiar, se eu não for candidato, eu não estou querendo apoiar alguém que esteja fingindo não ser Adriano. Hoje, qual é a chance percentual do Alair Corrêa ser candidato, hoje ser um pré-candidato, depois se transformar num candidato a prefeito de Cabo Frio? Vou te responder no final do programa. Vai ser suspense? Suspense. Mas aí, se você não for, quem é? Você deu um perfil, tem que ter sido maltratado por Adriano. Eu tenho que ver nesse métier, nesses nomes, aquele que é o que finge estar brigado com Adriano e por trás mantém uma relação com ele, e aquele
que Adriano traiu, foi ingrato e que foi espezinhado e continua sendo espezinhado. Marquinho Mendes tem chance de ter teu apoio? Não. Marquinho tem chance de ter... Marquinho ontem me disse aqui, né, a Folha dos Lagos tinha dito que ele até admitiu uma aliança com você. Aí eu perguntei isso para ele ontem. Ele falou, não, se o Alaí quiser me apoiar, tudo bem. Aí eu perguntei no Palanque. A gente vai ver de novo Alaí Correia e Marquinho Mendes juntos no mesmo Palanque? Aí ele me disse que não. Também, na tua posição também não tem como. Eu tenho uma experiência, certo? Eu fui prefeito 4 vezes, tenho 50 anos de mandato. Fui eleito em 1970. Eu tenho que ter experiência. Como você falou no programa, a Alaí tem coisa dos 4 cantos da cidade. Tem que conhecer, né? Então o negócio é o seguinte, eu vou ser, eu posso ser um orientador que eu não consegui ser para Adriano. Eu queria ser para Adriano alguém que de longe, não faça isso que você vai se dar mal. É melhor você caminhar por aqui. Entendeu? Então, uma espécie de um conselheiro. Um conselheiro, longe de cargos, meus parentes longe de prefeitura, assim. Então, eu não vou dizer que eu não possa... alguém me falou que ele falou assim, não, eu quero de Alaí a orientação política, não sei, a orientação do governo. Disse isso até eu não vou dizer que eu não oriente se precisar da minha orientação. Agora, estar no Palanque com ele, não, porque nós tivemos momentos ruins. Tudo que eu enfrentei, Marquinho e os ladrões da Petrobras foram os culpados. Marquinhos, no primeiro momento, e depois os que golpearam a Petrobras. Por que Marquinho primeiro? Marquinho, na hora em que ele podia, com a arrecadação a 40 milhões por trimestre, e a folha e a mensal a 17, ele podia dar o plano de cargo salário nos 4 anos dele, e pagando aos poucos, para quando eu ou um outro entrasse, continuasse pagando. Aí o plano de cargo salário ia entrar vagarosamente, os funcionários iam ter o plano de cargo salário, mas não abruptamente. É agora. Ele sai e deixa nas minhas costas. A folha sai de 12 para 26 milhões. Aí me bombardeou. Como eu tenho ainda 30 e poucos milhões de trimestral e 17 mensal, eu continuei fazendo obras. Você não fez show, continuei fazendo show, fazendo obras. Não? Enfim, mas quando chegou em 2015, 2016, que o petróleo caiu, que era 40, assim, virou pó. Não vinha mais nada. Não vinha mais nada, virou pó. E o que era 17 caiu para 4 milhões. Então, meu filho, nessa hora é que eu tive a dificuldade. Então, Marquinho foi quem me colocou nessa arapuca ao botar o plano de cargo salário, não pagar e deixar nas minhas costas. E depois de Marquinho foram aqueles que saquearam a Petrobras e que levou Cabo Frio de 40 milhões por trimestre a 0 e 17 por mês a 4 milhões por mês. Você me disse ontem... Então não tem como ficar num palanque com o Marquinhos mesmo. Se ele falou que não tem, ele tem razão, não dá para nós ficar num palanque. Eu fiz deputado e vice-prefeito 2 vezes. Me traiu. Aí ele vai para o governo, fica 4 anos, quando sai, me larga uma bomba na mão. Como é que eu vou ficar com o Marquinhos? Agora, ele sabe, ele é minha com 8 anos, ele sabe do que eu sou capaz de fazer numa direção pública. E não vou dizer que não o ajudaria se fosse preciso. Entendi. Você está pensando em escrever um livro com a história pitoresca da política de Cabo Frio? Você falou um monte de coisa do folclore. Primeiro eu quero estar contando a história de Cabo Frio, a minha história, os meus momentos, assim, esse ano agora. E lá, depois da eleição, no ano que vem, aí sim, lançar um livro. Eu tenho 2 livros escritos já. Lá eu tenho o Bisneto Nascerá Livre, que compreende uma história que eu tive em 1973, quando o vereador não ganhava. Em 1973 eu era presidente da Câmara. Não ganhava salário? Não ganhava salário. Eu fui vereador 2 vezes sem salário. Então o negócio é o seguinte, também não sei nada demais não. Todos foram sem salário. Era o que regia. Então, essa história é que eu estava no cinema, chega uma mulher, manda me chamar lá no cinema, eu estava assistindo um filme lá com a minha mulher, e eu fui lá fora falar com ela assim, senhora aí vem aqui me socorrer com o senhor. Eu moro lá na fazenda Porto Velho e o fazendeiro vai tocar fogo nas casas todas lá agora. Nas nossas casas, são 50 casas. Eu peguei meu carro, fui na delegacia, que era no bombeiro, não consegui ninguém. Fui no batalhão, que era lá ali no Boca do Mato, na estação, também não consegui ninguém. Mas depois que eu saí com o meu carro, fui sozinho para lá com a minha mulher, aí uma viatura foi atrás de mim. Cheguei na fazenda, perguntei, eu quero falar com o doutor Henrique Bueno. Disse, não, mas não pode entrar. Eu falei assim, tira daí. Aí eu mandei, aí aquele negócio do prefeito, do homem, que quando chega o momento não pode estar esperando o dia seguinte. Espera o seguinte, toca fogo na casa.
Então o negócio, não, vou então amanhã eu volto aqui. Aí as casas não estariam mais lá. Aí empurra o cara para o lado e entro com o meu carro. E fui lá na fazenda. Aí a polícia entrou atrás de mim, com o carro dela também, foi lá. Mas quando eu estou lá no meio da fazenda, eu vejo luzes se apagando, eu desci no meu carro, minha mulher lá, não faça isso, ela ia desci no meu carro. Aí a polícia que não tinha mandado para entrar lá, a polícia agora me deixou lá no meio lá. E naquele momento eu consegui, então, o quê? Sair de lá voando, com medo de ser morto, claro, minha mulher chorando, e vim para Cabo Frio. No dia seguinte, a mulher dele, uma argentina, uma gringa, ela me procura, isso foi em 73, e fala comigo o seguinte, ó, vim aqui falar com você, que eu vou te processar por invasão da minha fazenda à outra da noite. Mas tem uma chance da gente resolver esse negócio. Qual é a chance? Se o senhor falar para os poceiros para sair da minha fazenda, eles saem, porque eles seguem a sua liderança, assim, minha senhora. Então a senhora me processa, porque eu não vou pedir ninguém para você não. Eles estão lá 50 anos lá, 40 anos, 30 anos, a posse é deles, não vai ninguém sair de lá. Só que ela foi e me processou. E 2 dias depois, uma semana depois, o oficial de me procura e me cita por invasão daquela fazenda. Eu levei 6 anos sentando no banco dos réus. Então, no último ano, a minha filha Carolina, ela até vinha comigo para cá agora, ela nascia aqui na maternidade, há 38 anos, ela nascia e eu fui para a audiência final. O Fador estava chegando para Cabo Frio. Aí o juiz falou assim, olha, o meu advogado, João Melo, já morreu. Sou eu que estou vivo até hoje. Aí ele falou assim, excelência, o meu cliente acabou de ser pai mais uma vez. Eu queria que pedir o senhor prestar uma homenagem a essa criança e absolvesse o meu cliente. Ele olhou para o doutor Fador, que também já morreu, e o juiz também já morreu. Aí falou com o Fador, assim, olha, meritíssimo, eu não porei qualquer dificuldade. Então, naquele momento, eu fui absolvido daquela entrada na fazenda. Quando eu saí, eu estava de cara amarrada para o meu advogado. Eu disse, porra, você é garota de cara amarrada para mim? E eu falei assim, mas eu não queria ganhar sempre. Eu entrei lá para poder evitar que incendiasse as casas dos lavradores. Agora, eu ser absolvido porque a minha filha nasceu? Não, eu queria ser absolvido porque eu não fui criminoso, fui devido ao lavrador. Então, aí, eu fiz o livro e o bisneto nascerá livre, considerando que a vida ia ser muito difícil daqui para frente, e foi, já fazem 40 anos, e ainda não tem uma liberdade absoluta, e eu disse assim, mano, daqui, quando meu bisneto nascer, ele nascerá livre para poder dizer, entrar numa fazenda, pedir para não matar, pedir para não roubar, pedir para não tocar fogo, vai ser assim. E meu bisneto ainda não nasceu. E não estamos livres ainda. Totalmente livres não estamos. A gente pode falar, pode brigar, mas tem que ter muito cuidado. É verdade. E o folclore da política de Cabo Frio fica para depois. Aí agora eu vou escrever o livro mais para frente, a minha história, e aí entra o folclore de Cabo Frio, né? Porque não tem como. Eu com 50 anos, em 64 eu estava na Câmara, Zé Bonifácio estava na rua, entendeu? Eu estava na Câmara brigando para poder João Goulart ser empossado, ser mantido no cargo. Eu não queria um governo que não fosse um governo sindicalista, eu estava ali brigando por isso. E Zé Bonifácio era mais da direita naquela época, o pai dele era camisa verde, foi dono da salineira, e ele estava com o Gustavo Antônio no outro lado da rua. Então eu estava ali brigando, e uma coisa que eu me revoltei muito depois foi isso. Então, dali eu estava brigando já por uma sociedade liberta. E depois até falei assim, como é que pode? Zé Bonifácio virou o progressista e eu virei o da direita, eu que estava lá brigando. Mas Bonifácio foi muito vivo. Na hora que Miguel Arraes desceu lá em Pernambuco, ele pegou o carro dele aqui, meu filho, foi para lá para receber Miguel Arraes. Então era a esquerda que ele estava buscando para ele. E na hora em que veio primeiro o bipartidarismo, nós ficamos no MDB, eu, Zé Bonifácio e Timínio, cada um com uma sublegenda, e quando veio o pluripartidarismo, eu passei para o PMDB, que o MDB sumiu, e ele foi para o PDT. Então ele ficou como progressista e eu fiquei com mais da direita. Então, para contar essas histórias, a gente ia ficar aqui até amanhã, mas eu vou te convidar de novo para a gente contar essas histórias do folclore da política de Cabo Frio. Estamos terminando esse bate-papo. E aí, como é que fica o teu futuro político? Não, primeiro deixa eu falar... Botei a história do Latão Zé Bonifácio, ninguém perguntou. Como é que é a história? A história do Latão Zé Bonifácio, ele foi discursar lá no Araçá e não levaram o palanque para ele. Então, apareceu um Latão e segundo Latão. E começou, ele discursava, demorava muito falando, né? Aí foi embora, o outro embora, foi embora. Daqui a pouco só tinha ele um velho. Aí ele assim, meu amigo, meu senhor, muito obrigado
por ter ficado até agora aqui me ouvindo. Se não, José Miguel, estou esperando meu latão que você tem, sim. Essas são as histórias que compra o livro, então, né? Eu não vou contar hoje das tabuas, não, para poder não... Deixa para a próxima. Deixa essa para a próxima. Alain, das tabuas, o poço do soldado de Marquinhos Mendes e dos Mendes do Sapo. Isso vamos contar numa próxima. Vamos contar numa próxima essas. Me diz, né, como é que fica? O povo vai te ver como pré-candidato a prefeito de Cabo Frio? Você vai indicar alguém? Acha que tem, né, pela tua história, apesar dos 2 últimos anos que você mesmo reconheceu ruins, dessa última votação que você mesmo disse que foi pífia, como é que você olha para frente, Alain? O que você imagina do teu futuro político a partir de agora, hein? Eu vou participar ativamente, mas não serei candidato a prefeito. Não. Não discussão a prefeito. Tenho os pés no chão. Ainda levo tempo de reconquistar minha popularidade, entendeu? Eu tive um embate com o funcionalismo, que eu não consegui pagar. E você sabe que quem não tem o funcionalismo do lado tem dificuldades em ganhar uma eleição. Então, eu preciso deixar aqui o tempo. Hoje, por exemplo, no último trimestre, primeiro trimestre de 2016, a arrecadação nossa foi 20 milhões, 4 milhões e pouco, 5 milhões, 6 milhões por mês. A de Adriano foi 46 milhões. Eu não tive nenhuma outra receita. Ele teve agora 17 milhões, que era do Fundo da Justiça, foi pegando. Mas não dá, tá entendendo? Então não dá para poder resolver esse problema. Então não dava para poder pagar a folha. Então é preciso tempo para as pessoas entenderem de que eu não paguei a folha pessoal, não foi porque eu não quis pagar. Não paguei porque eu não tive recurso para poder pagar. Quando eu era um prefeito com recursos, que você fazia shows, é verdade, fazíamos show. E tem mais, hein? Se um dia eu botar prefeito, vou fazer muita festa nessa cidade, mas muita festa mesmo, não é pouca não. Vai ser muita festa. Cabo Frio é uma cidade da alegria. Nós temos praias, nós precisamos de trazer gente para aqui. Não é assim, mas vai trazer ali o pessoal ali da periferia do Rio. Mas são cidadãos, Baixada, né? São cidadãos como todos nós, mas há uma vinda bem acentuada de pessoas que compram seus imóveis. Hoje se pega um imóvel que é vendido, ninguém compra. Não é bem verdade que é uma crise nacional, mas aqui ela foi terrível. Então o negócio é o seguinte, então, as festas, elas são importantíssimas para a cidade. Não, peraí, botar trilhos elétricos. Ih, rapaz, aquilo ali era uma alegria permanente da população. A barcaça elétrica, aqui no Boulevard Canal, toda noite, saía os fogos na Gamboa e a barcaça ia de um lado a outro, com o povo na beira do canal, os bares lotados, restaurantes lotados. Isso toda noite, meia-noite era a hora da barcaça. E dessas coisas, pô, não podem ser desprezadas. A barqueata que nós fazíamos no dia 1º de janeiro, já aproveitando a coisa, ia lá para Alto Mar com todo mundo, entendeu? As festas populares que nós fazíamos. Então, o Cid, dizer se então você voltar então agora, não é? Você não vai mais festa? Claro que eu faço festa. Mas eu fazia festa, eu fazia obra, eu pagava o salário antecipado e dava abono. Era 14º, 15º e às vezes 16º. Deixa eu te fazer uma última questão, né? Até porque você disse que não pensa e reconhece que o momento não é para você apresentar o nome como pré-candidato. A vida acabou tirando de você Márcio, né? Que todo mundo enxergava como alguém que seguiria o teu caminho. Marcelo foi eleito, foi presidente da Câmara 2 vezes, né? Mas hoje dentro da tua família... Não gosta muito de política. Ele não gosta de política, eu já me disse isso algumas vezes aqui em entrevistas. Hoje dentro do clã Correia, você enxerga alguém para seguir teu caminho? Doutora Carolina Correia. Sua filha? Minha filha. Ela vai participar do próximo processo eleitoral? Essa eleição agora nós estaremos participando indiretamente. Tá. Quem eu escolher como meu candidato, vou fazer um trabalho muito grande para ganhar a eleição. Entendeu? Vou fazer um trabalho muito, muito grande, maior do que eu fiz para mim. Tá. Entendeu? As pessoas não imaginam o que eu fiz por Adriano. Mas não fiz Adriano. Eu conclamei de uma forma sutil a todos os meus cabos eleitores para poder ficar com o Adriano. Essa é minha mágoa com esse rapaz, é por isso. Todo mundo vai ficar com ele. Pô, era um trabalho de pé de ouvido, chama lá, vem cá, a Tina está ali, que trabalha comigo ali,
ela via, é todo mundo, e vamos eleger Adriano, porque eu sabia que a eleição era muito apertada, e poucos votos que eu desse para ele seriam os votos da virada para ele, né? Eu era o fiel de balança. Então, agora não, agora eu vou para o candidato que eu apoiar, eu vou brigar. Agora, candidato, eu não sou mais. Por exemplo, que me amou você aqui, ninguém, não vai para ninguém. Até agora eu estava reservando. Agora no final. Então, eu quero dizer aos meus eleitores, meus amigos, aos meus adversários, que eu não sou candidato a prefeito. Mas não pensem que eu estarei fora das decisões políticas, fora das caminhadas. Não. Eu estarei mais agora do que eu nunca estive. Então, quem recebeu o meu apoio vai ter um braço forte do lado, vou levar todo o meu conhecimento, vou levar toda a minha história, todos meus eleitores para o escolhido por mim, entendeu? Não sei se vai ser homem, não sei se vai ser mulher. Por exemplo, tem Cristiane Fernandes, que foi muito perseguida pelo Adriano, mas temos Dirley, que foi perseguido pelo Adriano. São pessoas que estão aí, que, como eu, foram esquecidas, né? Não foram lembradas na hora em que foi preciso ser lembrado, no caso meu, as minhas contas. Então, mas eu não sou candidato a prefeito, filhos meus não serão, candidato a prefeito não será, nenhum filho meu. Não sei se poderá amanhã ser uma vice de alguém, não sei, mas em princípio não. Lá em casa, se alguém vai fazer política, é Carolina, que gosta de política. Mas então eu não sou candidato a prefeito e vou trabalhar ativamente para poder a gente chegar lá. Alaí, sucesso, obrigado por ter vindo. Obrigado. Sempre bom conversar com você, tudo de bom. Tá bom, obrigado a você, Cid. Um abraço. Ex-prefeito de Cabo Frio, Alaí Correia, conversando com a gente aqui no programa Sidney Marinho, né, trazendo informações, análises importantes aí nesse contexto que a gente está vivendo da nossa política cabo-friense nesse momento. Fica mais um pouquinho comigo aqui, Alaí, só para eu fazer a passagem para o comercial. Né, daqui a pouco vou receber o Carlos Cunha para falar da Escola de Hotelaria e Gastronomia. Recebo o pessoal do Clube Náutico, né, e Alex Macieira, que brilhou no campeonato realizado no último fim de semana, e falo também de geoprocessamento. São atrações para o programa de hoje. Queria lembrar para você que a LM Distribuidora é uma das maiores distribuidoras de bebidas e alimentos do estado do Rio de Janeiro. E ela fica aqui na nossa região, gerando mais de 100 empregos diretos, contribuindo, né, para o desenvolvimento econômico da nossa região. Se você tem um comércio de pequeno, médio ou grande porte em qualquer lugar desse estado do Rio de Janeiro, certamente a estrutura da LM Distribuidor atende aí o teu trabalho. Se você realiza eventos em todo o estado do Rio de Janeiro, a equipe de vendas da LM também está à tua disposição. Visite o nosso site, consulte, né, e conte com a nossa equipe aí, porque distribuímos as melhores marcas de bebidas e alimentos. Muitas dessas marcas de bebidas são distribuídas exclusivamente pela LM aqui para toda a nossa região dos Lagos e para vários locais do estado do Rio de Janeiro. LM Distribuidor, uma empresa genuinamente da região dos Lagos, atendendo todo o estado do Rio e contribuindo para o crescimento econômico da nossa região. Um intervalo rápido e eu volto com outras atrações aqui no programa Sidney Marinho, pela TV Litoral News, em todas as plataformas, a imagem da nossa cidade. Até já, pessoal.